Meus queridos, hoje nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor, baseada no livro de Provérbios. E eu os convido a abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24, versículos 3 e versículo 4. Provérbios 24, versículos 3 e versículo 4. O tema da palavra que hoje eu quero trabalhar com os amados dentro desse contexto do mês da família, desde o primeiro domingo deste mês de maio, nós temos compartilhado aos domingos à noite mensagens direcionadas para as relações familiares. Nosso propósito é que a palavra do Senhor fortaleça nossas famílias, fortaleça as nossas casas. E hoje eu quero trabalhar com os amados com o tema: como transformar o dinheiro em bênção para a sua família. Como transformar o dinheiro em bênção para a sua família. E eu quero ler então Provérbios 24, versículo 3 e 4, que diz assim, irmãos: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Vamos ler juntos o versículo 4? Vamos lá? Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Meus queridos, não é muito difícil você olhar ao seu entorno e perceber que a realidade tem nos mostrado que muitas famílias têm encontrado dificuldades para lidar com suas finanças. Muitas famílias têm encontrado muitas dificuldades para fazer do dinheiro um aliado, um parceiro, um instrumento de bênção para a sua casa. Por exemplo, estatísticas mostram que problemas financeiros é um dos maiores causadores de divórcios. Você sabia disso? Muitos casais sucumbem na sua relação conjugal, e não é porque ganham pouco, não tem a ver com pobreza. Muitas vezes até tem uma boa renda, mas não administram bem essa área da vida. E o dinheiro acaba se tornando um fator de conflito dentro de casa, a ponto de levar o casamento ao rompimento. Estatísticas mostram também que muitas vezes casais se separam por conta da rotina enfadonha e falta de tempo. E fico pensando que essa rotina enfadonha e essa ausência de tempo, de qualidade familiar, muitas vezes está relacionado também às questões financeiras. Porque quando você não tem recursos financeiros, você não consegue promover a sua família algo que seja diferente. Uma férias que seja boa, um passeio que seja agradável. Aí a casa vai caindo naquela rotina, e muitas vezes enfadonha, falta de tempo, porque às vezes vêm as dívidas, vêm as pressões financeiras, e o sujeito então, além de um emprego, tem que arrumar um outro emprego. A mulher que já tinha um trabalho arruma um outro trabalho, e todo mundo dentro de casa está em busca de ganhar dinheiro para solucionar as dívidas, e quando se dão conta, já estão distantes, não se conhecem mais, já não se encontram mais na casa. Isso foi motivado pelo quê? Por questões financeiras. Sem falar que quando você enfrenta problemas financeiros,
dentro da casa se instala um ambiente de tensão. Não é verdade? Aliás, é um dos elementos mais estressores ou estressantes dentro de casa, é problema financeiro. E aí o marido fica ansioso, fica mal-humorado, a mulher fica nervosa, irritadiça, e começam a brigar, começam a discutir, às vezes por coisas pequenas, mas é porque os nervos estão à flor da pele. E quando se percebe, estão lá se degladiando, trocando farpas. Mas às vezes a raiz é o dinheiro. É o problema financeiro. Que rouba a paz da casa. Tira a tranquilidade das pessoas de dentro da casa. Então vejam vocês como que as finanças, como que o dinheiro, quando não bem gerido, quando não bem cuidado, quando não bem tratado, quando você não lida com essa área da vida, a área financeira, com sabedoria, veja como que a família acaba padecendo, acaba sofrendo. E o texto que nós lemos, meus queridos, de Provérbios 24, é muito interessante, porque ele faz aqui 3 afirmações. Lembremos que o livro de Provérbios é um livro com uma linguagem poética. E então o Salomão vai usar figuras, metáforas, para ilustrar princípios, valores, realidades. E aqui ele, no versículo 3, disse: com sabedoria se constrói a casa. Ele não está falando da casa física. Ele está se referindo à família, a um lar. Então ele está dizendo, para se construir uma casa é preciso ter sabedoria. Então os nossos jovens solteiros que estão aí em busca de começar a sua família, lembrem-se, você precisa de sabedoria do alto para construir essa casa. Mas o texto continua dizendo, e com discernimento se consolida. Ou seja, a casa está construída, mas agora ela precisa se consolidar, se firmar. Então, para aqueles que estão casados, lembrem-se, sua casa está construída, mas para ela estar bem firmada, bem sólida, consolidada, você precisa continuar dependendo da sabedoria. E aí vem o versículo 4, quando ele diz, e pelo conhecimento, e aqui a palavra conhecimento é uma palavra equivalente à sabedoria, discernimento. Como é um texto poético, ele vai então usar uma variante de palavras, mas para se referir a uma mesma coisa. Então aqui o conhecimento, ele não está se referindo a um conjunto de saber somente, mas é uma sabedoria. E ele diz então, e pelo conhecimento os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. E aqui então ele está dizendo, com a sabedoria você constitui uma família. Com a sabedoria você consolida essa família. E é com a sabedoria que você faz dessa família uma família próspera. Porque quando ele diz aqui que os cômodos dessa casa se enchem do que é precioso e agradável, ele está se referindo aos bens dessa casa. Então veja que a Bíblia está dizendo, para que a casa tenha prosperidade material e financeira, ela precisa de sabedoria. Por isso, meus queridos, eu quero olhar mais uma vez para o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria. E dentre um dos temas que Salomão aborda em Provérbios, são vários, ele aborda com muita frequência a questão das finanças. E eu então quero compartilhar com vocês 5 princípios para que você transforme dinheiro em bênção na sua casa. Porque, meus queridos, o dinheiro, ele tem que ser para você um facilitador, não um dificultador.
Dinheiro na sua casa tem que ser um parceiro, não um adversário. Dinheiro na sua casa tem que ser um tranquilizador e não um promotor de tensão. Dinheiro tem que ser solução, não problema na sua casa. Dinheiro na sua casa tem que ser bênção e não maldição. Tem muita gente que permite que o dinheiro se torne maldição na sua casa. Então a palavra é como transformar o dinheiro em bênção. Porque às vezes ele não está sendo bênção na sua casa. Então como transformar dinheiro em bênção para a sua casa? Primeiro princípio para você transformar dinheiro em bênção na sua casa: seja um diligente ganhador. Primeiro princípio. Você tem que ser um diligente ganhador. Porque uma coisa, irmãos, é básica. Para administrar dinheiro é preciso antes ganhá-lo. Para você administrar dinheiro, você precisa primeiro tê-lo. Então você só pode administrar aquilo que você tem. E para você ter dinheiro, você tem que ser um diligente ganhador. Um diligente ganhador. Quando nós, meus queridos, falamos sobre ganhar dinheiro, isso soa para nós e para alguns ouvidos um tanto estranho, não é verdade? Imagine o pastor dizendo: meu irmão, você tem que ser um diligente ganhador de dinheiro. Mas por que nós temos essa dificuldade com isso? Porque todos nós precisamos ganhar dinheiro. A maioria de nós queremos ganhar dinheiro. Mas é incrível como que muita gente se sente culpado por ter dinheiro. É incrível. Há pessoas que se sentem culpadas por ter dinheiro. E essa culpa se dá por algumas razões. A primeira delas eu chamo de a razão religiosa. A nossa forma de pensar, sabe, a forma como a gente lê o mundo é muito influenciada pelas doutrinas religiosas que influenciam nossa sociedade e que influenciam também a nós. E nós, brasileiros, de maneira especial, nós somos muito influenciados pela cultura religiosa católica. E dentro do catolicismo há uma dificuldade muito grande com a ideia de associar prosperidade, riqueza, com santidade e consagração de vida. Onde está a origem disso? No século XVII, o Francisco de Assis, que era filho de comerciantes italianos, então ele veio de uma família burguesa italiana, ele era herdeiro de fortuna, mas ele tem uma experiência de conversão ao cristianismo. E quando ele então se converte ao cristianismo, ele abre mão de todo o seu dinheiro, ele faz um voto de pobreza, e ele vai viver a sua vida dessa forma. E esse seu propósito influenciou muito o pensamento católico. De maneira que muitos sacerdotes, freiras, fazem voto de pobreza, para que possam então exercer a sua missão. Eu não estou aqui, em hipótese alguma, criticando o voto. É até nobre, irmãos. Você se desprender das coisas materiais e financeiras. Isso é nobre. O problema é que nas entrelinhas é traduzido de maneira popular a ideia de que para ter uma vida consagrada a Deus é preciso se abster do dinheiro. Para ter uma vida santificada, você não pode ter posses ou riqueza. Mas esse pensamento, ele não encontra coerência com a Escritura Sagrada. Porque quando você olha para a Escritura Sagrada, você encontra homens que foram tremendamente consagrados a Deus e ao mesmo tempo eram homens muito ricos, como por exemplo Abraão, que é chamado o pai da fé. Abraão, a Bíblia diz para nós, Gênesis 13, 2,
que Abraão era um homem muito rico. A Bíblia diz que ele tinha muito gado, ouro, prata, era o homem mais rico da sua região. A Bíblia fala para nós de Jó, um homem que era santo, se desviava do mal, andava em retidão, e a Bíblia diz que Jó era um homem muito rico. Jó 1,3 diz que o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. 500 juntas de bois. A junta de boi é equivalente a um trator hoje. Essa era a fortuna do Jó. Mas esse Jó, afortunado financeiramente, era um homem absolutamente dedicado, consagrado ao Senhor. Então veja, às vezes essa nossa dificuldade em sermos diligentes ganhadores tem a ver com esse bloqueio, influenciado por uma cultura religiosa, que nos impede às vezes de ganhar mais, porque a gente acha que isso pode afetar nossa santidade. Também tem a razão que eu vou chamar aqui de, além da razão religiosa, tem a razão cultural. É interessante que a gente vive numa sociedade em que o dinheiro é muito valorizado, mas ao mesmo tempo ele é tratado de forma pejorativa. Não existe um ditado popular que fale bem de dinheiro, não é verdade? Você já percebeu isso? O dinheiro corrompe. O dinheiro corrompe. É o dinheiro que corrompe? Não. O coração do homem que é corruptível. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não dá em árvore. A melhor delas que eu ouvi é as 3 barras que derrubam o homem. Você conhece, Tiago? As 3 barras que derrubam o homem. A barra de saia, São João da Barra e a barra de ouro. Mas olha que interessante, a barra de ouro é o quê? Dinheiro. Então veja, o dinheiro ele derruba o homem dentro desse ditado, quando na verdade ele deveria levantar o homem. Então percebam que a gente vive dentro de uma cultura em que dinheiro não é associado a uma coisa boa. Pessoal da minha geração, a gente brincava no fundo de casa, na rua que não tinha asfalto, a gente brincava com terra, a gente fazia lama, não é verdade? Lembra? Né? A gente fazia casinha, a gente fazia tijolinho de barro. Aí a gente estava lá no fundo do quintal brincando com terra, entrava em casa querendo beber uma água, o que a mãe falava? Falava nada, você podia comer o biscoito, beber água. Mas se você mexesse com moeda e dinheiro, o que eles faziam? Lava a mão. Lava a mão, você mexeu com dinheiro. É verdade, a cédula tem lá, tem germe, tem bactéria, tem. Mas você imagina isso entrar na cabeça do moleque. Vai lavar a mão, você mexeu com dinheiro. A gente começa a criar aquelas coisas, tem alguma coisa errada com o dinheiro. E nós temos, né? Você já viu quando a gente vê alguém prosperando? O sujeito comprou uma casa boa, ele trocou o carro, logo alguém já fala, está mexendo com coisa ruim. É verdade, você viu? Né? Ninguém fala assim, rapaz, ele deve estar ganhando dinheiro, ele está administrando bem. Não, a gente já acha que está mexendo com coisa ruim. Você já percebeu? Um exemplo de que como a gente se sente culpado por ter dinheiro é quando você elogia alguém por uma conquista. Você chega para a pessoa assim na casa dela, a casa pintada, arrumadinha, você fala, rapaz, parabéns, hein, que bonita a casa, gostei da tinta. Estava na promoção a tinta. Eu não podia perder essa chance. Ele tem que justificar. Por que ele pintou a casa? Você chega por irmão e fala, irmão, que sapato bonito, hein? Presente. Foi presente. Ele tem que justificar que não saiu do bolso dele. O irmão está com o relógio, irmão, que relógio bonito, hein? Fala, rapaz, olha, comprei na Shopee, viu? Mas eu não estou perguntando se você comprou, não perguntei quanto custou, mas ele precisa dizer para você que não é tão caro quanto você está pensando. Entendeu? Então a gente tem uma dificuldade com isso. Mas aí, meu querido, quando a gente entende essas dificuldades, esses bloqueios, talvez a gente comece então a se libertar para entender que se nós queremos ter uma vida financeira que seja abençoada e abençoadora, a gente tem que ganhar dinheiro, meu querido. E a Bíblia nos dá a receita para ganhar dinheiro.
Provérbios, que é a base da nossa mensagem. Provérbios 14, 23, Cauã, põe para nós. A Bíblia diz assim, Provérbios 14, 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Trabalho árduo. Trabalho árduo. Seja um diligente ganhador por meio do seu trabalho. Provérbios 10, 4. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O que é ser diligente? Diligente é ser esforçado. Diligente é empregar todos os meios possíveis para um fim. Diligente é ser ativo, proativo. Seja um diligente ganhador. Primeiro princípio para você transformar dinheiro em bênção na sua casa. O segundo princípio para você transformar dinheiro em bênção para a sua família. Seja um prudente consumidor. Seja um diligente ganhador. E segundo, seja um prudente consumidor. Porque, meus queridos, há pessoas que eles têm até uma sabedoria para ganhar dinheiro, não é verdade? Tem pessoas que têm essa habilidade de ganhar dinheiro, mas não prosperam. Eles não têm vida estável. Sabe por quê? Porque não sabem consumir. Não sabem gastar. Eles não são prudentes consumidores. E aí nós precisamos olhar para o Provérbios 24, versículo 3 e o versículo 4, o texto que lemos inicialmente. Quando então Salomão disse que com sabedoria constrói a casa, com discernimento se consolida, pelo conhecimento você vai encher os cômodos dessa casa com aquilo que é precioso e agradável. Precioso e agradável. Para você encher a casa daquilo que é precioso, hoje em dia não está difícil. Hoje tem tantas linhas de crédito, não é verdade? Cartão de crédito, todo dia tem alguém ligando para você, te oferecendo um cartão de crédito com um limite ilimitado, não é verdade? Então, encher a casa de bens preciosos não é difícil. O problema é que quando você enche a sua casa daquilo que é precioso e você não dá conta de pagar, ele deixa de ser agradável. Aquilo se torna um problema. Aquilo se torna uma dor de cabeça. Aquilo se torna uma tormenta. Então a sabedoria não é só encher a casa do que é precioso. Sabedoria é encher a casa daquilo que é precioso, mas aquilo se torna agradável. Por quê? Coube no meu bolso. Todos nós somos consumidores. Não existe na nossa sociedade alguém que não consuma. Todo dia a gente consome. A gente consome comida, a gente consome roupa, a gente consome sapato, a gente consome combustível. A gente está todo dia consumindo alguma coisa. Eu fiquei impressionado. Antes de ontem eu pedi uma torneira. Hoje à tarde o sujeito lá, Shopee! Chegou a torneira. Antes de ontem eu pedi a torneira, a bendita chegou hoje. Chegou quebrada ainda. Então nós somos consumidores, mas veja, meus queridos, o que nós precisamos entender é o seguinte: o mal não está em consumir, o mal está em você consumir de uma maneira impulsiva, desequilibrada, desorganizada. Aí você vira um consumista. Ser um consumidor não é mal. O problema é você se tornar um consumista. É quando você começa a consumir, até de forma alienada. Tem gente que consome de forma alienada. Hoje mesmo, por exemplo, a Gi estava lá olhando a rede social, aí um amigo postou lá, comprou um jet ski. Ela falou assim, mas ele nem mora perto de rio. É o sujeito que comprou um fogão 6 bocas, mora sozinho, nunca vai usar mais do que 2 bocas. Não é verdade? É o sujeito que colocou uma TV tela plana 60 polegadas, nem gosta de filme, nem gosta, não assiste série, não tem nem tempo.
começa a consumir. E quando você vai lá na Shopee, hein? Depois você vê uns negócios. Eu não sei se você já teve a experiência de mudar de casa. Eu já tive essa experiência várias vezes. Várias. E quando a gente muda de casa, a gente descobre uma coisa. Que a gente traz para dentro de casa um tanto de coisa que não tem valor nenhum, que não tem utilidade nenhuma, que quando você muda, você começa a dar para os outros. Ah, pega isso aqui, ó. Eu não sei para que eu comprei esse negócio, está aqui para você. A gente vai trazendo bens para dentro da casa, sem necessidade. E aí entra, irmãos, o que a gente chama de lei do endividamento. A lei do endividamento é você comprar o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para parecer o que você não é, e para impressionar quem você não conhece. Olha que burrice. Não é verdade? Olha que tolice. Comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para parecer o que você não é, impressionar quem você não conhece. Essa é a lei do endividamento. Meu querido, abra seus olhos. Entenda o mundo que você está vivendo. Nós estamos todos os dias sendo bombardeados por desejos. Todos os dias as pessoas estão tentando plantar um desejo em você. O desejo de ter um celular melhor, um carro melhor, o desejo de ter uma casa melhor, uma roupa melhor, todos os dias. Porque primeiro é preciso plantar em você um desejo. Depois do desejo, você dá o passo para o consumo. Mas ao mesmo tempo, essa plantação do desejo traz também um sentimento de insatisfação. Porque, por exemplo, eu hoje, meu querido, eu estou usando aqui o iPad emprestado da minha enteada. Olha que gostoso, olha a tela grande, né? Ah, domingo que vem eu já vou usar meu tablet. Eu já vou ficar infeliz. Vou voltar para aquela porcariazinha desse tamanhozinho. O que eu vou querer? Eu vou jogar fora o tablet, eu vou comprar um iPad ou um tablet maior. Por quê? Porque quando você sente o desejo, junto vem a insatisfação por aquilo que você tem. Aí você entra num ciclo. Você tem um sonho, aí você consome. Aquilo que você consumiu, daqui a pouco você está insatisfeito. Aí você tem um novo sonho, aí você consome. Aí você fica insatisfeito com aquilo que você consumiu e fica esse giro. E aí você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Então, veja, a receita da Bíblia para a gente não viver insatisfeito o tempo todo é 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 e 8. A Bíblia diz: é claro que a religião é uma fonte de muita riqueza. Ah, irmãos, nós que tememos a Deus, servimos o Senhor, a Bíblia está dizendo, nós somos ricos, nós somos fartos, a religião é uma fonte de riqueza, mas, versículo 6, só para a pessoa que se contenta com o que tem. Versículo 6. Religião é uma fonte de riqueza, só para quem está contente com o que tem. A Bíblia não está falando de uma postura medíocre. Ah, se contente aí com essa vidinha que você tem. Não, não é isso. Mas é você, meu irmão, estar contente, satisfeito com aquilo que Deus lhe permitiu conquistar. Aí vem o versículo 8. Por isso, tendo o que comer, tendo o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. O que você pode ter hoje? Fica satisfeito com isso, dê glória a Deus. O que você pode ter hoje? Durma em paz, durma em paz. Mas eu quero ter um carro melhor, ore por isso, trabalhe por isso. Quero ter uma casa melhor, trabalhe, economize, administre seu dinheiro e faça essa casa melhor. Não há nada de errado nisso. Mas enquanto não chega a casa melhor, louve a Deus pela casa que você tem. Louve a Deus pelo carro que você tem. Louve a Deus pela condição que você tem. É essa satisfação
que vai ajudar você a não cair na armadilha do insatisfação, sonho, consumo, insatisfação, sonho, consumo, e aí você não cresce, você não prospera, meu irmão. O terceiro princípio para transformar dinheiro em bênção para a sua família, além de você ser um diligente ganhador, você ser um prudente consumidor, você precisa ser um organizado administrador. Você tem que ser um organizado administrador. A Bíblia, sobre organização, em Provérbios, vai nos ensinar o seguinte, olha que interessante, Provérbios 27, versículos 23 em diante. Ele vai dizer assim: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Aqui, mais uma vez, lembremos, ele não está falando necessariamente para um pecuarista, embora sirva para o pecuarista. Mas é muito mais amplo do que isso. Ele está falando de alguém que está administrando seus bens. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. As ovelhas são os bens. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. Administre. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos, e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite e de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. O que Salomão está dizendo é: esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Porque fazendo isso, você vai ter prosperidade. Você vai ter lã para as roupas, você vai ter leite para a sua família. Veja, o que ele está ensinando para nós é: os bens, eles precisam ser bem administrados. Porque, meus queridos, dinheiro, alguém já disse que é como um animal selvagem. Um animal selvagem. Se você não domá-lo, ele vai te machucar. Dinheiro precisa ser bem administrado, ou seja, você tem que domar o dinheiro. Porque se você não domá-lo, se você não administrá-lo, ele vai machucar você. Você precisa inverter a ordem. Não é o dinheiro que dita sua agenda. Não é o dinheiro que tem que ditar seu humor. Não é o dinheiro que tem que ditar onde você vai. Não. Você é quem tem que ter o governo sobre o seu dinheiro. Tem muita gente que vive a vida ao contrário. O dinheiro é que determina o humor que ele tem. O dinheiro determina onde ele vai. O dinheiro determina o que ele quer comer. Não. O dinheiro tem que ser seu servo. O dinheiro tem que estar sob seu domínio. E para isso, então, você precisa se organizar financeiramente. Organizar significa pôr em ordem. Ponha em ordem suas finanças. Ponha em ordem o seu dinheiro. E aqui vem algumas dicas práticas. Não é o foco dessa minha palavra. Porque eu não estou aqui, e nem é do meu perfil, trabalhar de forma técnica como administrar, como gerir dinheiro. Não se trata disso. Aqui nós estamos falando de princípios bíblicos, portanto espirituais, na maneira como nós lidamos com o dinheiro, porque o dinheiro não está fora da nossa vida espiritual. Tem gente que acha que a vida espiritual está à parte do dinheiro. Não, meus queridos. O dinheiro, ele está inserido na nossa vida, e tudo o que há na nossa vida é do Senhor, é espiritual, é eterno. E aí então, as dicas, rapidamente, para você assim atinar. Envolva toda a sua família na administração financeira. Sua família tem que ficar a par. Como é que as coisas estão? Porque às vezes o filho está lá, pai, compra isso, compra aquilo. Ele tem que saber que talvez as coisas não estão bem. Ele precisa saber que há um propósito na casa. Nós não estamos comendo pizza todo domingo
Nós não estamos viajando para tal lugar, porque nós estamos economizando com a finalidade de reformar a casa o ano que vem. Pronto. A casa precisa estar sintonizada com um propósito. Envolva a família. Outra coisa, faça um orçamento. Tem gente que ele ganha dinheiro, ele não sabe quanto ganha, não sabe quanto ele gasta, ele não sabe quais são as contas do mês que vem. Tem que ter um controle, meu querido. Quanto você ganha, quanto você gasta. Seja fiel ao seu orçamento. Ah, eu tenho um orçamento, seja fiel a ele. Outra dica também, para nós casados, você não pode ter 2 orçamentos dentro da casa. Não, a Bíblia não fala que o homem e a mulher são uma só carne. Então por que 2 caixas? Não, sabe, o dinheiro tem que ser conjunto. Não tem a conta dela e a conta dele. Isso aqui eu comprei, isso aqui você comprou. Não, vocês precisam juntar. Precisam trabalhar juntos, em cooperação com o outro. E a última dica: viva dentro do seu padrão financeiro. Viva dentro da sua realidade financeira. Você vai na reunião de família, chegou lá o cunhado, trocou de carro. O cunhado está com aquele carrão. Aí você sai de lá e fala, vou comprar também. O cunhado comprou, mas seu cunhado ganha 3 vezes mais do que você. Seu cunhado tem uma realidade financeira muito diferente da sua. Se você começar a olhar para o cunhado e querer seguir o padrão dele, você vai se dar mal. Aí você vai lá, né, na academia. Na academia tem a amiga da academia. A amiga da academia tem o iPhone, última geração. O tênis da amiga da academia custa quase R$2.000. Aí você volta para casa. Vou comprar um iPhone novo. Amor, eu quero aquele tênis também. O marido daquela abençoada ganha 10 vezes mais que o seu marido. Então você não pode viver dentro do padrão financeiro dela. Você tem que viver dentro do seu padrão financeiro. Você tem que viver de acordo com a sua renda. Viva dentro do seu padrão financeiro e dê glória a Deus por isso. Amém? Outro princípio, meus queridos, para a gente transformar dinheiro em bênção para a nossa família, nós temos que ser sábios poupadores. Diligente ganhador, um prudente consumidor, um organizado administrador, mas eu tenho que ser um sábio poupador. Porque a Bíblia, meus queridos, especialmente Provérbios, fala muito sobre a necessidade de poupar. E aí eu me lembro de um livro que eu li há muito tempo sobre finanças domésticas. Gustavo Cerbasi. Talvez você já leu esse livro. Casais inteligentes enriquecem juntos. E nesse livro ele diz o seguinte: riqueza não está relacionada ao quanto você ganha. Riqueza está relacionada ao quanto você economiza. Isso me chamou a atenção. Riqueza não está associada ao quanto você ganha. Riqueza está associada ao quanto você consegue economizar. Nós somos péssimos poupadores. Eu sou um péssimo poupador. Mas se tem uma coisa que Deus tem me falado e tem me ajudado, e eu preciso aprender, e eu quero que você aprenda, nós temos que aprender a poupar. Minha avó dizia aqueles adágios de mineiro. Quando eu era criança, eu só fui entender depois que eu fiquei adulto. Ela dizia, quem poupa tem 2 vezes. Eu não entendi esse negócio. Quem poupa tem 2 vezes. Depois que eu casei, depois que eu comecei a gerir uma casa, eu lembrei o que a minha avó disse. Quem poupa tem 2 vezes, porque quem poupa tem hoje, mas tem amanhã. Mas quem não poupa, ele tem hoje.
Mas ele gasta tudo. Ele esbanja tudo. E amanhã? Amanhã não tem. Amanhã vai faltar. Porque ele não se preveniu. Ele não se planejou, ele não fez reservas. E a Bíblia então vai dizer para nós sobre a necessidade de poupar. Em Provérbios capítulo 6, versículos 6 a 8. E a figura, ou o exemplo que Salomão vai apresentar para nós é a da formiga. Ele diz assim: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita junta o seu alimento. Vai ter com a formiga, disse Salomão. E o que ela nos ensina? Não somente a arte do trabalho, mas nos ensina a sabedoria de olhar para o futuro e perceber que o futuro talvez nos reserve tempos de chuva, quando eu não poderei colher. Nos reserva o tempo do inverno, quando eu talvez não poderei trabalhar. Mas se eu conseguir armazenar, pode vir a chuva, pode vir o inverno, eu estou preparado. É muito interessante o que Faraó falou sobre José, o José do Egito. A Bíblia diz para nós, em Gênesis, capítulo 41, 39, o faraó disse assim para o José: disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Olha que interessante, o homem mais poderoso do planeta naquela época, diante de José, um humilde judeu, ele diz: eu reconheço, não tem homem mais sábio do que você. E como que Faraó chegou a essa conclusão? Porque ele havia então interpretado os sonhos de Faraó. E os sonhos do Faraó é que o Egito experimentaria um período de 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de escassez. E aí então o Faraó diz: e José, o que nós temos que fazer? Ele falou: é simples, vamos construir celeiros. E nós vamos armazenar no período de fartura. E quando chegar a escassez, nós saberemos passar por esse tempo. Aí Faraó diz: você é sábio. Está vendo onde está a sabedoria? Sabedoria não está em você aproveitar o melhor da vida no período de fartura. A sabedoria está em você aproveitar o período de fartura, prevenindo que haverá tempo de escassez, e quando chegar esse tempo, você estará preparado. É nisso que consiste a sabedoria. Então seja um sábio poupador. E o último princípio para você transformar dinheiro em bênção para a sua família: seja, meu querido, um generoso contribuinte. Seja um generoso contribuinte. Quando você se aplica, e aqui eu volto ao primeiro princípio. Qual é o primeiro princípio? Seja um diligente ganhador. Ah, mas calma aí. Tem uma cilada nesse caminho da diligência em busca do dinheiro. Porque se você não tomar o devido cuidado, você vai ganhar dinheiro, mas o dinheiro vai ganhar seu coração. Ah, meu querido, se o dinheiro ganhar seu coração, sua vida vira uma desgraça. Porque o dinheiro é um bom servo, mas ele é um péssimo senhor. É um bom servo, mas como senhor ele é tirano. Então você precisa ganhar dinheiro, mas não pode deixar o dinheiro ganhar seu coração. E sabe qual é o antídoto para você ganhar dinheiro e impedir que o dinheiro ganhe seu coração? O antídoto chama-se generosidade. Quando você é generoso, você pode ganhar fortunas. Mas o dinheiro nunca vai ser o dono da sua alma. O dinheiro nunca vai ser senhor do seu coração. E aí então Provérbios nos fala sobre generosidade. Provérbios 11, versículos 24 e 25. A Bíblia diz assim para nós: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas.
Há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentando. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ah, meu irmão, você quer continuar tendo uma vida próspera? Sem que o dinheiro ganhe seu coração? Olhe ao redor. Abençoe a vida das pessoas. Seja generoso com as pessoas. Seja liberal. Seja liberal para com as pessoas com quem você convive. E seja generoso com a obra do Senhor. Por exemplo, Provérbios. A gente sempre cita aqui Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, os seus barris transbordarão de vinho. Por que Deus se dispõe a abençoar os celeiros daqueles que o honram com seus bens? Por que o Senhor se dispõe a transbordar os barris de vinho daqueles que honram o Senhor com sua renda? Porque o Senhor não tem dificuldade em dar riqueza, em dar bens, em prosperar aqueles que Ele sabe que não vão se corromper, não vão permitir que o dinheiro se torne o Deus da sua vida. Sejam generosos contribuintes. Deus tem te abençoado, abençoa as pessoas. Deus te permitiu comprar um fogão novo, dê o velho para alguém. Deus te permitiu comprar uma cama nova, abençoe alguém com essa cama que você está deixando. Eu comprei um sofá novo, abençoe alguém. O Senhor aumentou meu salário, chama o pastor para comer uma pizza. Eu falo do pastor brincando, mas se você levar a sério, amém. Mas o que eu quero dizer, abençoe a vida das pessoas, meu irmão. Abençoe. Honre o Senhor. Honrar o Senhor é abençoar pessoas, abençoar a igreja. Oh, meu querido, quantas pessoas Deus tem abençoado, Deus tem prosperado. A promessa do Senhor é, quanto mais for generoso, quanto mais eu dispor dos recursos, mais Deus tem disposição em me abençoar. Seja um generoso contribuinte. Portanto, meus queridos, essa é a palavra dessa noite. Eu quero que dinheiro deixe de ser para você dor de cabeça e se torne aquele que vai te trazer facilidades. Vai ajudar você a ter na sua casa um ambiente mais agradável, de paz. Para desfrutar desse ambiente com a sua família, com alegria, com leveza. Transforma o dinheiro em bênção na sua casa. Talvez você é alguém muito avarento. Avarenta pessoas avarentas. Meu irmão, a avareza nos adoece. Peça para Deus curar seu coração. Peça para Deus te ajudar a ser liberal, a ser generoso. Talvez você é tão bom, mas essa sua bondade está te atrapalhando porque você não sabe falar não. Você não sabe falar não para o filho, não sabe falar não para a esposa, você não sabe falar não para ninguém. Isso está te custando endividamento. Você precisa se organizar, meu irmão. Você precisa pôr em ordem suas finanças, meu irmão. Talvez você está andando infeliz pela sua realidade econômica. Lembram que Paulo disse a Timóteo? A religião é uma fonte de alegria e de felicidade para quem está contente com o que tem. Pare de murmurar, pare de reclamar, dê graças a Deus e continue trabalhando, continue orando, continue perseverando. Deus vai te abençoar, tenha paciência, Deus vai te abençoar. Mas não se adiante em ter o que hoje você não pode.
Porque a sabedoria, ela enche os cômodos da casa daquilo que é precioso, mas tem que ser agradável. Vamos ficar em pé e vamos orar. Nós não falamos hoje sobre dinheiro. Você entendeu isso? Nós falamos aqui hoje sobre sabedoria. Nós falamos sobre princípios espirituais, valores eternos, e que vão governar, vão nortear a nossa vida financeira. Porque Deus quer que você tenha uma vida financeira em ordem. Deus quer que você tenha uma casa próspera. Deus quer que você seja abençoado, meu irmão. Então, ganhe dinheiro, consuma com prudência, organize sua vida financeira, aprenda a poupar e seja generoso. Amém?